Existe uma tradição na teologia, na maior parte dos seminários, na maior parte das igrejas em todo o mundo, que impede que as pessoas conheçam o ensino das duas casas de Israel. O fato é que se a maior parte dos cristãos conhecessem o ensino das duas casas de Israel, eles facilmente perceberiam que a igreja passará pela grande tribulação. Eles facilmente perceberiam que Mateus capítulo 24 não foi escrito apenas para os judeus, que não há mais separação entre judeus e gentios, inclusive na questão das promessas espirituais. Nós sabemos que existem bênçãos e também castigos específicos para Israel, porque eles negaram o Messias. Mas quando falamos de promessa, quando falamos de bênção e quando falamos de agir de Deus, não existe mais separação. Judeus e gentios são as duas testemunhas do Senhor. Como eu tenho falado em vídeos anteriores, nós precisamos compreender bem o ensino das duas casas de Israel para desbloquear profecias e nos livrarmos dessa tradição que tem atrapalhado os mestres, os professores que ensinam a palavra de Deus. Fica comigo aqui hoje, porque nós vamos meditar em alguns textos para que compreendamos que o ensino das duas casas de Israel era um tema muito presente na vida dos cristãos e também é um tema muito presente nos escritos do Novo Testamento. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu sei que muitos cristãos, quando o assunto é grande tribulação, quando o assunto é a volta de Jesus, e percebe ali a divergência nessa maneira de enxergar o estudo, eles dizem que não tem problema, indo antes ou indo depois, não importa. O que importa é que todos nós estaremos com o Senhor. Só que essa afirmação, ela é uma afirmação enganosa, por quê, queridos? Porque aquele que acredita que Jesus Cristo voltará antes da grande tribulação, essa pessoa, a maior parte das pessoas, elas não estão se preparando para uma guerra que se aproxima deste mundo. Quando nós falamos da igreja estar na grande tribulação, nós estamos falando numa intensificação da batalha espiritual e a intensidade das perseguições também vão aumentar. E quando eu minimizo essa discussão sobre a igreja estar ou não na grande tribulação, significa que eu não entendi que eu preciso me preparar para uma guerra. Essa afirmação da igreja que estará na grande tribulação, ela precisa ser falada, ela precisa ser meditada sem orgulho, sem soberba, sem disputas para saber quem é o melhor ou quem tem a maior revelação. A ideia não é essa. A ideia é que a igreja do Senhor, que as duas testemunhas estejam preparadas para a batalha física e principalmente para a batalha espiritual que está se intensificando. Nós estamos assistindo neste tempo que nós estamos vivendo em 2022, espíritos malignos se manifestando em ajuntamentos e em manifestações. E uma pessoa não está dando conta de expulsar esse espírito maligno. E se você observar, queridos, isso está acontecendo com muita frequência. Por que isso está acontecendo? Porque agora não são demônios simples que estão se apossando das pessoas, mas alguns demônios de uma hierarquia superior estão chegando a várias regiões do mundo, a várias regiões do Brasil. Por quê? Porque a grande tribulação se aproxima e a igreja está esperando escapar da grande tribulação que estará em todo o mundo. Até os demônios sabem que algo terrível está se aproximando dessa terra. E eu insisto, queridos, se esmerem em entender o ensino das duas casas de Israel, o ensino das 7 festas do Senhor. Por quê? Porque um tempo tenebroso se aproxima deste mundo. E o Espírito do Senhor está, e o próprio Senhor está passeando nos 7 castiçais, está passeando no meio da igreja, acordando essa igreja para que essa igreja compreenda as revelações profundas da palavra de Deus. Vai lá comigo em Efésios capítulo 2, vamos ler dos versículos 11 até o versículo 19. Efésios capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 19, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ele está falando conosco, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Você percebe aqui que ele já está afirmando que aqueles que estão em Cristo,
Eles são da comunidade de Israel. Por isso que você precisa estar atento, queridos, quando falamos de escatologia e o livro de Apocalipse começa a citar as tribos. Continua aí. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por causa do sangue de Jesus, os gentios fazem parte da família de Deus. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Judeus e gentios fazem parte de um mesmo corpo. Olha o versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nós precisamos olhar para o que Jesus vai fazer agora, no tempo que nós estamos vivendo, na nova aliança, mostrando os sinais escatológicos. Por quê, queridos? Porque não existe separação. Existem muitos teólogos, muitos homens famosos, que quando vão explicar Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, fazem a separação. Olha, Israel estará sofrendo com a tribulação e a igreja será arrebatada antes. Só que nós fazemos parte de um só corpo. E toma bastante cuidado, queridos. Quando esses mesmos pastores e teólogos famosos, eles usam de argumento filosófico. O que é um argumento filosófico? A noiva, ela não pode sofrer. A noiva, ela não pode sujar as suas vestes. A noiva não pode sofrer com a tribulação. Então, parte da noiva sobe e a outra parte fica na grande tribulação. Não faz sentido nenhum. Porque esse é um argumento filosófico, não é um argumento defendido pela própria palavra de Deus. Ao longo da história, a igreja tem sofrido tribulação. Os apóstolos sofreram tribulação. E, queridos, os apóstolos não são noiva do Senhor? Argumentos filosóficos não nos ajudam a compreender que a igreja estará na grande tribulação e que o ensino das duas casas de Israel nos deixa isso muito claro. Por quê? Porque se você entende que judeus e gentios, eles são a igreja do Senhor, que judeus e gentios são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, ali nos mostra que a igreja passará pela grande tribulação. Agora, vai lá comigo em Tiago capítulo 1, o apóstolo Tiago, queridos, ele tinha essa plena consciência de que a igreja de Deus espiritualmente faz parte das 12 tribos que o Senhor constituiu. Só que essas 12 tribos, elas são 12 tribos espirituais. Quando o livro de Apocalipse cita os 144 mil, quando o livro de Apocalipse ele cita ali as tribos falando do tempo do fim, não é porque Deus estará separando de Israel judeus específicos, judeus que vão pregar a palavra de Deus e que as tribos serão encontradas neste tempo que nós estamos vivendo. Não é nada disso, queridos. Quando o texto cita as 12 tribos, ele está falando do número 12, que é o número do governo, porque Deus ele nos fez reis e sacerdotes. Olha essa plena consciência que o apóstolo Tiago tinha. Tiago, capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Se você olhar de maneira crua e não meditar no texto, você não vai entender que este versículo 1 não é apenas uma saudação. O apóstolo Tiago está fazendo essa saudação e ele se refere às 12 tribos da dispersão. Mas espera aí, na época do apóstolo Tiago, as 12 tribos já não existiam mais. E aqui entra aquilo que eu tenho falado há muito tempo aqui no canal, queridos. Quando citamos o número 12, nós estamos falando de um número que fala a respeito do reino sacerdotal que Jesus está formando desde o início de todas as coisas. Foi falado a Moisés e ao povo de Israel que eles tinham sido separados para serem um povo particular, para ser
para serem um reino de sacerdote para reger todas as nações. E agora nós vemos essa mesma repetição acontecendo na nova aliança. Jesus Cristo separa 12 apóstolos, 12 discípulos, e depois que se tornam os 12 apóstolos. E a igreja é citada como as 12 tribos da dispersão. A igreja é citada como as 12 tribos de Israel, cumprindo assim a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que a descendência de Abraão seria como as estrelas no céu. Você lembra Apocalipse capítulo 12, quando a mulher que está fugindo do dragão, na descrição dela, ela está usando uma coroa de 12 estrelas? A igreja, ela é composta como... a igreja, ela foi chamada para ser reis e sacerdotes. A coroa de 12 estrelas representa o número de governo e a autoridade que a igreja recebe. Então, queridos, tome bastante cuidado para não fazer separação. Judeus e gentios em Cristo Jesus são as 12 tribos, são as duas testemunhas que estarão agindo com poder e muita glória. Agora, olha só que interessante, queridos. Vai lá comigo em Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16, aqui registra aquela famosa passagem de Rico e de Lázaro. E eu sei que você que gosta da palavra de Deus conhece muito bem essa passagem de Lucas, capítulo 16. Mas tem algo ali que pai Abraão, ele fala para o rico que está em tormento. Você lembra desse texto? Está ali Rico e Lázaro no Hades, no mundo dos mortos. E aqui nesse texto tem uma frase muito importante para aqueles que ainda acreditam que as duas testemunhas de Apocalipse no capítulo 11 são testemunhas ou são profetas que virão dos mortos. Muitos pensam que é Elias, muitos pensam que é Elias e Moisés, que é Elias e Enoque. Mas olha só esse diálogo de pai Abraão com o rico que estava no local de tormento. Acompanha aí comigo, Lucas capítulo 16, vamos ler dos versículos 27 ao 31, que diz assim: Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, olha aí, testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, Deus, ele falou aqui, né, pai Abraão, sendo representado pelo próprio Deus, ele fala para o rico, não adianta. As pessoas que estão vivas, elas precisam receber o testemunho daqueles que estão vivos. Isso foi a geração, isso aconteceu em várias gerações, queridos. Deus, ele usou as suas testemunhas para dar testemunho da salvação para aqueles que eram da própria época. Como Deus estará contrariando a sua palavra, ressuscitando Moisés e Elias, ou ressuscitando Elias e Enoque, por exemplo? As duas testemunhas relatadas em Apocalipse, no capítulo 11, não podem ser profetas que viveram há anos ou milênios atrás. Por quê? Porque as testemunhas serão pessoas vivas, pessoas que estão vivendo no nosso tempo. As duas testemunhas do Senhor são as testemunhas que Ele tem separado, são as testemunhas que estão vivas. Vivos pregam para vivos. Ele não vai contrariar a sua palavra. Por quê? Porque vivo que pode persuadir a um outro vivo para que esse compreenda o plano de salvação. Agora, olha só, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o versículo 8, um texto super conhecido, mas as pessoas não entendem a profundidade do que é ser uma testemunha do Senhor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dos versículos 8 até o 11, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui ele está falando o quê? Que aqueles que recebem o Espírito Santo são as testemunhas do Senhor. Será mesmo que as testemunhas do final dos tempos são aqueles que receberam poder há milênios e eles vão pregar agora para pessoas vivas? Não faz sentido. Outro detalhe, queridos, é que esse texto também nos mostra, não pode ser somente esse texto, mas esse texto também nos mostra
que a igreja estará na grande tribulação e que as testemunhas do Senhor serão cheias do Espírito Santo. E também nos mostra, principalmente nos mostra, que a vinda de Jesus não será escondida, as roupas não vão estar jogadas no chão, não será um arrebatamento secreto. Continua o texto aí comigo. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Aqui, os discípulos de Jesus, aquelas pessoas reunidas, estavam olhando para o céu, vendo Jesus subindo para as nuvens. Os 2 anjos olham para aqueles galileus dizendo: olha, não fiquem olhando para ele subir, porque da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele voltar nas nuvens com poder e grande glória. Na verdade, eu falei aqui sobre a grande tribulação. Esse texto não fala sobre a grande tribulação. Na verdade, esse texto fala sobre o arrebatamento secreto. Porque muitos pensam que Jesus virá de uma maneira secreta e as pessoas vão olhar e não vão encontrar mais os seus familiares. E o texto mostra claramente que a vinda de Jesus não será uma vinda repentina. É claro que aqueles que estiverem em seus pecados vão ser pegos de surpresa, mas a vinda de Jesus será visível e gloriosa. Todas as pessoas vão ver, porque o texto acaba de nos mostrar que assim como ele subiu nas nuvens, ele vai voltar nas nuvens com grande poder e glória. Jesus Cristo virá como um relâmpago. E quando você meditar naquele texto de Lucas 21, que fala sobre Jesus Cristo vindo como um relâmpago, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24, ele virá como um relâmpago que se mostra, o texto é claro ali, ele se mostra, né? Quando fala que Jesus virá como um relâmpago, não está falando sobre a velocidade do relâmpago, está falando sobre a claridade do relâmpago. Jesus Cristo virá como um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente. A vinda de Jesus será muito clara. E assim como esses 2 anjos que falam para aqueles galileus, esses 2 anjos que representam as 2 testemunhas, que são os servos do Senhor que estarão olhando para toda a igreja dizendo: parem de olhar como se Jesus como se Jesus fosse voltar de uma outra forma. Assim como aqueles galileus que viram Jesus subindo nas nuvens, Jesus voltará da mesma maneira. Esse é o testemunho das 2 testemunhas. Jesus Cristo não virá em um arrebatamento secreto, a igreja passará pela grande tribulação, e eu tenho vários vídeos comprovando isso. Se você fizer uma ligação de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, se você fizer a ligação desse texto com 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 até o 16, e junto com o toque da última trombeta, Apocalipse capítulo 11, a partir ali do versículo 15, você vai ver que no toque da última trombeta, Jesus Cristo volta e a igreja é arrebatada após a grande tribulação. Existem vários estudos, como eu tenho falado aqui, Jesus Cristo não virá de maneira repentina, a igreja estará na grande tribulação e as 2 testemunhas do Senhor estão sendo preparadas neste tempo que nós conhecemos, neste tempo que nós vivemos. Os 2 castiçais, né? Na verdade, as 2 oliveiras que estão ao lado dos castiçais, que está registrado em Zacarias no capítulo 4, são as mesmas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Queridos, a Bíblia é maravilhosa e todas as profecias se conectam. Mas aqueles que têm preguiça de meditar, aqueles que têm preguiça, e muitos que têm preguiça não chegaram até esse ponto do vídeo, são pessoas que vão dormir no período mais escuro da história, que está também relatado na parábola das 10 virgens. Lembra quando o grito da meia-noite acontece? Ali, a meia-noite está sendo citada falando que será o período mais escuro da história. Orar todos os dias e meditar na palavra de Deus é muito importante para que não fiquemos presos em teologias de homens. E há muito tempo há essas tradições que as grandes instituições, as grandes igrejas que um dia foram muito importantes, e nós não podemos negar a importância dessas igrejas, mas a maior parte delas
estão presas a teologias de homens e algumas estão presas até mesmo a essa gana, né, de querer ganhar dinheiro, de querer lucrar. Medite na palavra de Deus e peça para que o Espírito do Senhor revele toda a verdade ao seu coração. Bom, nós finalizamos aqui mais essa meditação e eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.